O inferno já estava injuriado porque Jesus tinha ressuscitado Lázaro dos mortos. E Lázaro tinha sido um baita de um testemunho naquela região. Porque, irmão, você parou para você pensar, você foi no velório? Quem foi em velório? Foi em velório já? Todo mundo já foi em velório, amém? Você vai no velório, aquele choradeira, aquela tristeza, é terrível o velório. É ruim. Aí você vai no velório, mas tem uma coisa boa no velório. No velório todo mundo reflete sobre a vida. Sobre a vida após a morte. É somente esse lado bom. A gente reflete um pouco mais. Então naquela tristeza do velório, aí enterra-se Lázaro. Lázaro é enterrado. Passa um dia, passa dois. Sabe a tristeza daqueles dias depois de um enterro? Você perdeu alguém próximo de você que você fica mal. É terrível isso. Então estavam ali os amigos, os familiares, aqueles que foram lá só para comer bolachinha, tomar café e chá no velório. Vai uns caboclos assim, né? Tomar um suquinho lá na maquininha, né? Para conhecer a nova Prever ali, a propaganda da Prever, o novo salão de velório que tem aqui na cidade. Então as pessoas vão na curiosidade. Quem morreu? Vamos ali ver quem morreu. E aí vai curioso, vai amigo, vai familiar, vai marido, vai filho, vai gente de perto. Então imagina só, esse monte de gente que viu Lázaro morto, e além de morto o quê? Enterrou. E além de enterrado, passou 4 dias. Já estava em decomposição, aí chega quem? Aquele que incomodava e incomoda todo mundo, Jesus. Chega Jesus e faz o quê? O impossível se tornar possível, gente. Então você imagina só, nessa casa estava Jesus que incomodava porque ele falava a verdade que liberta as pessoas não querem ser libertas. Já parou para você pensar que as pessoas não querem ser libertas? Porque você fala sobre o amor, você fala sobre o perdão, você fala sobre Jesus, as pessoas não querem. Elas imaginam uma forma de ser liberta. Mas estava lá aquele que é o Criador de tudo, aquele que veio morrer por nós, aquele que deu a vida, aquele que ressuscitou Lázaro, e além dele estar lá estava Lázaro, que há dias atrás estava apodrecendo no sepulcro. Aí você imagina só nessa casa, a muvuca que estava. As pessoas estavam ali. Como que nós vamos... Jesus ele curava no sábado, quebrava a religião, né? Jesus andava com pecador, quebrava a religião, né? Os paradigmas da religião. Jesus andava perto de prostitutas, também quebrando a religião. Um parênteses aqui para a gente entender uma coisa. Sabe que falam que Maria Madalena era prostituta, mas isso é uma criação da religião também, sabia? Tem um porquê disso aí, uma hora a gente estuda sobre isso. Você já ouviu falar que Maria Madalena era prostituta? Quem já ouviu falar? Não está na Bíblia isso, irmão. Não está. Se tiver esse texto, me traga esse texto que eu quero conhecer. Não está. Isso foi uma construção da religião. Depois eu falo quem fez para vocês aqui em off, quem foi que fez isso. Porque tinha um porquê. Porque quando as pessoas incomodam, tem que fazer o quê? Falar mal. Então nesse lugar estava gente que incomodava. E perto de quem estava desses que incomodavam, estava alguém que estava incomodado com isso também, e fazia de conta, né, que era um discípulo, que estava junto com Jesus. Lembra do tamo junto que eu falo para vocês? Você fala, Jesus, tamo junto. Tá não, irmão. Quem disse para você que está junto com você não está não. Tamo junto, irmão. Dá tapinha assim, soquinho. Já recebeu de alguém isso aí? Tenho certeza que é o primeiro que virou as costas para você. Tamo junto, Jesus. Então Judas falou. Judas fez de conta que, Jesus, sabe, virou aquele espiritual, aquele irmão preocupado com os pobres, mas Jesus conhecia o coração dele, como Jesus conhece o seu e o meu coração. Quando a gente continua lendo aqui no versículo 3, diz, então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. Ungiu o pé, irmão, negócio valioso, jogar no pé de Jesus. E enxugou com os seus cabelos. No 3 aí. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos discípulos que disse para Jesus, estamos juntos? Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu o unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres?
Quantas perguntas nós, às vezes somos nós, tá? A gente fala muito do outro. Ah, porque fazem isso, porque me perseguem, porque me criticam, mas às vezes somos nós. Por que que nesse momento, quando alguém está fazendo alguma coisa, quando alguém está servindo na igreja, a gente se incomoda também? A gente não pode, irmão. Sabe qual a preocupação? A maior preocupação das igrejas hoje, e é triste a gente saber disso, as igrejas querem ver igrejas cheias. E muitas igrejas estão cheias, mas de pessoas vazias de Deus. Nós não fomos chamados para encher a igreja, nós fomos chamados para fazer discípulo. É diferente. Nós somos chamados para fazer discípulo. Aquela multidão que Jesus alimentou lá, quando ele multiplicou os pães e os peixes, muitos deles estavam no dia gritando crucifica lá. Sabia disso? Tinha um monte desses. Alguns até estavam lá no Sermão do Monte, lá quando Jesus estava pregando o sermão, o tão famoso Sermão do Monte. Estavam lá também, aquela multidão. No dia da crucificação estava lá, não, você que fez isso, fez aquilo, por que você não se liberta daí agora, não sai daí? Nós temos que voltar à simplicidade do Evangelho. O que é a simplicidade do Evangelho? Jesus é o centro. Esse é o grande problema. Em quase todos os lugares que nós vamos, não existe Jesus é o centro. E não estou falando nem de igreja agora, tá? Você vai no trabalho, alguém quer ser o centro naquele lugar. Você vai no meio da família, alguém quer ser o centro das atenções. Aí você vai para a igreja, aí o cara joga tudo para ele. A mensagem é tudo dele, eu não sei o que, eu isso, eu... Não sou eu, gente, é Jesus, tudo é Jesus. Por isso que Jesus incomodou tanto. Por isso que Jesus, as pessoas eram incomodadas com ele. Chegavam sempre questionando. Hoje nós falamos na escola bíblica aqui, os saduceus nem acreditavam em ressurreição e foram tentar pegar Jesus sobre a ressurreição. Senhor, olha, deixa eu fazer uma perguntinha aqui para o senhor. Como que funciona aqui? Tinha um homem que ele casou e eram 7 irmãos. E o cara casou com a mulher e não deixou filho. E a lei de Moisés disse que se ele não deixa filho, o irmão tem que deixar a herança. Ou seja, possui a mulher, a viúva, para deixar um filho para o irmão falecido. E os 7 morreram, e por último morreu a mulher. Pensa numa mulher encardida. Enterrou 7, gente. Pensa numa mulher bucha de canhão. Brincadeira, irmãs. Enterrou 7, cara. 7, Léo. Meu Deus do céu. Enterrou 7, viu? Rafa. Tá fora, né? Não tá conseguindo com uma. Mas é o contrário, é a mulher que enterrou. E no final a mulher morreu também, Jesus. Eles nem acreditavam em ressurreição, gente. E eles perguntaram no dia, na ressurreição dos mortos, de quem vai ser a mulher. Olha só, gente. Os caras nem acreditavam naquilo, mas queriam pegar Jesus. Por quê? Porque Jesus falava sobre amor, Jesus veio cuidar das pessoas, Jesus veio amar, Jesus veio alimentar as pessoas, Jesus veio perdoar aqueles que eram excluídos na sociedade da época. Jesus veio abraçar as pessoas, irmão. Essa é a simplicidade do Evangelho, que incomoda as pessoas. Isso incomoda. Quando a gente continua lendo, esse mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, aí tem agora a segunda figura que incomodava nessa casa, nesse lugar, nessa região aí, Lázaro. Como que você vai falar de alguém que foi morto e todo mundo viu, foi no velório, foi falar mal, foi tomar café, comer bolachinha, tomar suco da máquina, viu lá o lugar bonitão onde estava, enterraram Lázaro, sabia que ele estava enterrado, 4 dias depois esse cara está andando na rua, chega na padaria comprar pão, imagina só, irmão. Você está na fila da padaria, chega Lázaro lá que você tinha ido no enterro dele. Você falou, mas como assim? Esse cara está aqui. Lázaro começou a incomodar também. Lázaro começou a incomodar. No versículo 7 diz assim, disse Jesus, deixai-a, está falando da mulher, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram,
não só por causa de Jesus, que incomodava todo mundo, né? Mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitaram dentre os mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro. Não queria só matar Jesus. É por isso que você é tão perseguido, irmão. Porque um dia você estava enterrado numa sepultura e Jesus te tirou de lá. Quando Jesus te tirou de lá, as pessoas olham para você, mas a Bianca, aquela Bianca lá, está aqui agora. Aquele Paulo lá, está aqui agora. Aquela Gabi. Como assim? Não pode. Eu enterrei. Não enterrou. É o próprio Jesus. Nós às vezes precisamos ter sensibilidade, irmãos, ao mundo espiritual. Todas as coisas que nós passamos têm um porquê. Às vezes você não consegue entender as perseguições, os dias difíceis, o dia de choro, as tristezas que você enfrenta. Mas é porque você, às vezes, tem sofrido embates do mundo espiritual. Por quê? Porque você é alguém que Jesus tirou da sepultura. Você é alguém que um dia Jesus disse: ei, vem para fora. Mas está 4 dias já, Senhor, está fedendo, está complicado. 4 dias, irmão. Quem sabe por que 4 dias? O que mais? Você vê na escola bíblica, quem vem na escola bíblica? Antigamente, na cultura judaica, eles acreditavam, ele falou da morte falsa, mas não é só isso. Existe uma doença, até esqueci o nome dela agora, que parece que está morto, mas não está, o cara volta. Mas não é só isso. Na cultura judaica, eles entendiam que por 3 dias o espírito ficava vagando ali perto do corpo. Então era meio que natural, que poderia voltar até o 3º dia. Amém? Aí Jesus ele veio quebrar até a cultura da época, com as crenças que eles tinham. Então ele falou, é 3, então eu vou no quarto. Para não ter conversa. 4 dias depois eu chego lá. E ele chegou para quebrar tudo. Sabe por quê? As pessoas tentam explicar. Aí eu explicar, não, mas é 3 dias é normal. Sabe por que a cultura diz, a tradição, porque os teólogos, os estudiosos, porque não sei o quê, porque o vice-deus disse não sei quem, porque sabe esse negócio assim? Não. Jesus veio quebrar tudo isso. 4 dias. 4 dias já estava em decomposição. A Camila é da saúde e trabalhou na saúde. Um morto de 4 dias, Camila, como que fica? Não muito agradável, né? 4 dias, cara. E talvez as pessoas um dia olharam para vocês achando que você já era. E às vezes não é nem pessoa, tá? Mas é o próprio inferno. Eu costumo dizer que o diabo, como Deus tem um plano para nós, o diabo também tem um plano para nós. Sabia disso, que o diabo tem um plano para você? Ele tem. Sabe qual é o plano do diabo? Ele quer ver a sua caveira e um grilo cantando dentro. É isso que ele quer, para você e para mim. Ele quer ver a sua caveira. Ele quer acabar com a sua raça, ele quer acabar com a sua família, ele quer acabar com o seu trabalho, ele quer acabar com os seus sonhos, ele quer acabar com o seu ministério, ele quer acabar com tudo. Então, e o diabo usa pessoas também. Nesse momento também ele usava pessoas. E as pessoas estavam tão incomodadas, não só com Jesus, mas também com Lázaro, queria matar Lázaro. Nós lemos aqui que quem que estava querendo matar, estava se reunindo para matar Jesus e Lázaro? Começa com Ju e termina com Deus. Judeus. Ou seja, religioso, irmão. É o irmão que vai na igreja todo dia, vai orar, cumpre aquilo que a lei diz, mas não basta só cumprir o que a lei diz, irmão. Hoje, pela escola bíblica de manhã, nós falamos sobre isso. Um dia chegou o rico, lá, acho que foi até a Bianca que falou sobre isso. Chegou o menino, o jovem rico. Senhor, o que eu faço para perder a vida eterna? Guarda os mandamentos, a lei de Moisés. Mas eu tenho feito isso desde quando eu nasci, desde pequenininho, né? Se achando o grande religioso. Então Jesus falou, então faz o seguinte, vende tudo que você tem e dá aos pobres e segue-me. O que a Bíblia diz que aconteceu? O cara se entristeceu e fez o quê? Não foi.
Porque o coração dele estava no dinheiro, nos bens, na propriedade. Qual que é a lição que nós aprendemos com esse jovem? Não é simplesmente cumprir o que a religião diz. Não é cumprir, não é acordar de manhã, domingo para vir na escola bíblica, não é vir no culto à noite, no estudo de quarta-feira. Tem um culto extra aí, vamos também. Tem uma oração das irmãs, vamos também. Tem o café do não sei do que, vamos também. Não é só isso. Estar juntos como igreja, como comunidade faz parte, mas não é só isso. Isso não leva ninguém para o céu. Quem nos leva para o céu está no céu, é Jesus. É o único. Nós precisamos voltar à simplicidade, irmãos. Então, talvez você não está entendendo nesses dias o que você está passando. Então, eu vim aqui hoje para te dizer, você está passando tudo isso porque você tem incomodado gente. Como queriam a cabeça de Lázaro também, queriam matar Lázaro e Jesus. Porque Lázaro era alguém que não tinha como falar que Deus havia feito algo na vida dele. Não tem como não falar. Como você fala? Imagina, pensa em alguém que você conhece que morreu tem um tempo já, uns anos. Aí de repente você vai na padaria, vai no açougue amanhã, comprar uma carne para gente fazer um churrasco lá na minha casa. Você vai fazer uma surpresa para mim. Aí você encontra esse caboclo lá, arrumadinho, cheiroso, bonito. Imagina só, o que você vai falar? Aí você sai correndo, meu Rafa, sai correndo, né? Eu já pensei nisso também. Será que esses caras aqui não tiveram medo no dia? Nós precisamos saber que Jesus, da mesma forma que Ele agiu na vida de Lázaro, Ele fez conosco. Você já parou para pensar de onde Jesus te tirou? Se eu contar para vocês de onde Jesus me tirou, irmãos, vocês vão me deixar de vir aqui. O que Jesus fez comigo. Jesus, Ele é maravilhoso. Por isso que Ele incomoda tanta gente. Por isso que você tem incomodado tanta gente. Porque você é uma testemunha viva de que Deus faz na vida de alguém. Você olhou para trás na sua vida? Não precisa olhar muito tempo não, você pode olhar até meses para trás. Como você está hoje. Eu nem conhecia a família aqui há muito tempo atrás. Conheço há poucos dias. Mas quem conhece eles sabe o que Jesus fez na vida deles. O Léo e a Bianca eu conheço há uns 2 anos, 3 anos eu acho. Né? 2, né? Antes disso eu não conhecia. Eu conheço o que eles me contam. A Júlia eu conheço há 6 anos, 7 anos já. Eu sei quem é a Júlia. A Camila, quem era a Camila. A Duda. Se eu contar para vocês o primeiro encontro com a minha mulher, gente. Pense no encontro romântico. Quando eu lembro desse encontro, eu falo, Deus é maravilhoso. Tá ali, ó, um Lázaro. Uma menina possessa por 1 mês, durante 1 mês. Camila é a irmã dela, Camila viveu de perto isso aí. Foi a primeira vez que eu vi Duda. Então Deus é maravilhoso, gente. O que Jesus fez na sua e na minha vida tem incomodado muito o inferno. O que eu quero dizer para você hoje é, se você tem incomodado o inferno, você está no lugar certo. Continue incomodando o inferno. Não tenha medo. Avance. Procure ter mais intimidade com esse Jesus maravilhoso. Com esse Jesus que mudou a sua história, que mudou a minha história, que vai mudar a nossa história. E o principal de tudo, vai nos levar para morar no céu. Ele foi preparar um lugar, Rafa. Sabia? Rafa, Léo, Bianca, Ju, Camila, Gabi, Ana Marina, seu Paulo, Duda, João, Elô, Manuel. Ele foi preparar um lugar para nós. Ele vai voltar. O dia desse encontro eu não vejo a hora. Como disse Paulo, o apóstolo Paulo disse, olha, quero ficar aqui com vocês, mas não sei se eu estou num negócio, se eu vou, se eu fico, sabe? Não sei se eu vou, não sei se eu não vou, sabe? Se eu morrer é lucro também. O apóstolo Paulo falou sobre isso, gente. A gente às vezes fica, as pessoas têm medo de morrer,
para a eternidade. Por quê? Porque é desconhecido, eu não sei. Não, eu conheço aqui, está me contando como é a eternidade, é maravilhoso. Nós lemos hoje aqui na Bíblia. Lembra hoje? Nós lemos em Apocalipse capítulo 20. O ruim é se não tiver com ele. Aí... Você já ouviu falar na ira de Deus? Aí eu não quero estar. Mas nós conhecemos o Deus do amor. O Deus que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Vamos ler esse texto. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Eu ia citar ele de decor, mas eu prefiro ler, porque você vai falar, não, o Danilo está falando, é melhor ler, né? Eu falo onde está, você abre na sua Bíblia e você lê. Talvez esses dias você tenha sentido triste, cansado, desanimado, pensativo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu fico? Será que eu mudo? Será que eu faço aquilo? Será que, sabe, temeroso, com dúvida, com medo se é ou não é? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E esses que andam segundo o Espírito são esses que incomodam. São esses que incomodam. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso que a gente não tem que ter medo da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Amém? O Espírito de Deus habita em você aí? Amém. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa do quê? Da justiça. E o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tem filho aí? Amém? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Olha só que coisa boa. Começou um negócio maravilhoso. Já viu um negócio chamado herança? Quem quer uma herança aí? Todo mundo quer uma herança. Se você souber agora que morreu um cara que é bilionário e você tem a herança dele, o que você ia fazer? Você largava tudo que você estava fazendo. Você vendia sua mãe para pagar passagem para ir lá agora. Vendia ou não vendia? Não, né? Não, né, Gabi? Não, né? Não vendia mamãe não, né? Júlia, você vendia sua mãe, Júlia? Não, né, Júlia?
Manuel, vem de mamãe, Manuel. Não, também, né, filho? Se o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, irmãos. 17. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Padecer, gente, passamos dificuldade nesse mundo, sim. Esses dias que você passa de tristeza, que você chora na sua casa, que você tem vontade de sair correndo. Lembra do Didi Mocó, que ele saía correndo, vou me matar, e fazia assim, pegava, não, que esse dia Didi, contei minha idade para vocês, puxa vida. Contamos. Vocês lembram, né? Só nós aqui, eles não lembram. Didi, ele falava, vou me matar. Ele pegava na mão e disse que ia abrir a boca. Quando a gente tem nesses dias de sair correndo, vontade de sair correndo, não quer ver ninguém, não quer saber de nada, é esse dia de padecer, gente. Você está padecendo por pregar o Evangelho, está padecendo por amar, está padecendo, está passando dificuldade por orar pelas pessoas, por amar ao próximo, por fazer a obra de Deus, então, se alegre aí, irmão. No 17, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se você padece, você vai ser glorificado também no céu, você vai estar na glória, você vai estar na presença do Rei dos Reis, você vai herdar tudo que Jesus conquistou na cruz, porque nós somos co-herdeiros de Cristo. Porque para mim tenho certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está difícil, irmão? Está difícil a caminhada? Não desista. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos romanos, não desista, irmão. Está com complicação, está com problema, e não desista, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Por isso que tanta gente fica criticando os crentes, porque eles esperam algo de você que é filho de Deus, porque eles esperam algo de você que é filho de Deus, eles esperam algo de nós, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. As pessoas estão sofrendo, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Nós não estamos sozinhos. Jesus disse que Ele está conosco. O Espírito de Deus, Ele te ajuda nas suas fraquezas, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Qual tem sido a sua fraqueza? Qual tem sido a sua dificuldade? O Espírito de Deus, Ele conhece o teu coração, Ele conhece as suas dificuldades, as suas angústias. Ele não te deixa só. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmão, não importa o que você esteja passando aí, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe um povo que sabe que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Aquele povo está lá em Israel, lá, sendo atacado. Eles sabem disso. E eles nem têm como palavra de Deus o Novo Testamento. A grande parte deles não. Só que eles conhecem o Deus do Novo Testamento, o Deus do Velho Testamento. Deus criou os céus e a terra, o Deus de Israel, o Deus de Registro, o Deus de São Paulo, o Deus da sua casa, o Deus da sua família. E às vezes nós não conhecemos o nosso Deus como nós precisamos conhecer. Eu falei de novo aqui na escola bíblica. Quem tem assistido aí sobre alguma coisa sobre a guerra? Tem assistido? Quando você escuta um brasileiro lá, a única coisa que os brasileiros sabem dizer é: eu me sinto mais seguro em Israel que está sendo atacado do que quando eu estava no Brasil. Olha a segurança, irmão. Está caindo míssil.
É assim que nós precisamos agir no mundo espiritual. Está sendo bombardeado, está vindo terrorista de todos os lados, querendo arrancar sua cabeça, querendo destruir a sua casa, acabar com a sua família, com seus sonhos, com seus projetos, com seus filhos, com a sua mulher, com o teu casamento, com tudo. Mas você está onde? Na sombra do Onipotente, só descansando, de boa, tranquilo. Quando nós conhecemos o Senhor, não importa o lugar que nós estamos. O povo que está em Israel, eles estão tranquilos porque eles sabem que eles vão ganhar essa batalha. Eles não têm dúvida nenhuma. Sabe o que eles falam? Gente, é só questão de tempo, nós vamos vencer. Olha só, como que numa guerra você fala isso? Nós vamos vencer. A gente às vezes não tem uma conta para pagar, você fica desesperado, arrancando o cabelo, fala, meu Deus do céu, amanhã é segunda-feira, vence amanhã o boleto, como que eu vou pagar esse negócio? O cara está sendo bombardeado. Alguns perderam, não sabem nem onde estão os parentes dele que foram sequestrados. O que eles falam? Nosso exército vai resgatar o nosso povo. Confiança. Nós temos que ter confiança no general que nós temos. Quem é o nosso general? Jesus é o nosso general. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29 agora. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que, se ele o primogênito entre os mortos, a fim de que seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Está difícil, irmão? Você tem passado luta esses dias? Quem está passando luta aí? Tem passado luta? Está passando? O que você faz quando você passa a luta? O que você faz? Me diga aí. Conversa comigo aí. Manuel, quando ele tem um problema, ele chora. Ele senta e chora. Faz um escândalo. Pai. Por que ele chora para o pai? Por que ele chora para mim? Por que você acha? Porque é o pai que vai tentar resolver o problema dele. Para mim o problema dele é simples, irmão. O problema dele é às vezes um brinquedo que cai no vão do sofá, ele chora, porque ele quer que eu pegue o brinquedo lá no vão do sofá, porque ele não aguenta erguer o sofá, mas o pai aguenta. Então, da mesma forma que eu olho para o problema do meu filho, para mim não é nada, Deus olha para o seu problema e para ele não é nada. Você tem que chorar para a pessoa certa. O problema é que às vezes as pessoas choram nas redes sociais, choram para os amigos, choram para não sei quem, não chora para Deus, irmão. Tranca no quarto, chora, fala, Deus, não estou aguentando, Senhor, está difícil, ai Jesus, eu estou quase igual o Didi Mocó, está difícil, Senhor, não estou aguentando. Aí Deus olha para você e fala assim, isso aqui, meu filho. Jesus vai lá, levanta o sofá, você pega o seu brinquedo e vai embora para casa alegre, pulando, dançando. Presta atenção nesse versículo que nós vamos ler agora. Versículo 31 diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma pergunta. Diante dessa pergunta vem um texto relatando o que Deus fez e faz por nós. Versículo 32 diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. A dificuldade, irmão, ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Mas em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Versículo 38, porque estou certo.
que tem tirado o foco, irmão? Não me responda, responda para você. O que tem feito você sofrer nesses dias? Você se preocupar nesses dias? Às vezes ter feito até perder a fé. Versículo 37 diz assim, 38. Porque estou certo de que nem a morte. Você pode resolver a morte? Pode? Quem pode resolver a morte? Diga para mim, eu posso. Você pode resolver a morte? Não? Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Nada, não existe nada que te separe de Deus. A única pessoa que pode te separar de Deus é você mesmo. Se você for até Ele, não tem como, Ele não vai te rejeitar. Nós lemos aqui, de maneira nenhuma vou lançar Ele fora. Não, Deus não rejeita. Aquele que o Pai deu para Ele, de maneira nenhuma Ele rejeitará, lançará fora, de maneira nenhuma. Se você for correndo, Ele vai estar com os braços abertos sempre. Não é que nem você e eu, que alguém pisa na bola com a gente, você fala assim, não, essa vez é a última, agora eu não vou mais, não quero saber mais dessa amizade, não quero mais saber dessa pessoa. Jesus pode ser o que for, o que você fizer, Ele está sempre assim. Lembra daquela imagem lá no Rio de Janeiro? Nunca fui para o Rio, mas você vê em todos os lugares. Se você colocar Rio de Janeiro no Google, aparece a imagem, né? Chamam de Cristo Redentor. Jesus, Ele está sempre de braços abertos. Sempre. Sabe por que Lázaro não estava nem aí naquela casa e as pessoas querendo matá-lo? Porque ele estava certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade poderá separar do amor de Deus. Como que você fala para um cara que morreu, ficou 4 dias morto, e um belo de um dia ele abre o olho, escutando aquela voz maravilhosa de Jesus, a mesma voz que disse, haja luz. Imagina só. A mesma voz que disse, haja luz, o mesmo que soprou um fôlego de vida nas narinas de Adão, é o mesmo que disse, Lázaro, vem para fora. Irmãos, quando nós lemos a história de Lázaro, nós aprendemos uma coisa. Nós estamos aqui falando também sobre Lázaro. Quando Jesus chegou diante do túmulo, chegaram e começaram a explicar para ele, Senhor, alguns disseram, se eu tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Você chegou atrasado, Jesus. Senhor, eu mandei te chamar, mas o Senhor não veio. Imagina aquele burburinho, sabe aquela conversa que chega ali? Aí Jesus fala, me leva lá no túmulo, onde ele está. Aí ele chega lá. Qual foi a única coisa que Jesus disse? Ele olhou para Deus, para os céus, falou com o Pai, olhou para o povo, disse o quê? Tire a pedra. Tire a pedra. Irmão, quando Jesus disse tire a pedra, para nós que estamos lendo aqui, nós não temos a noção. Normalmente o túmulo era cavado numa rocha, era como se fosse uma caverna, e a pedra não era um negocinho, não era que nem se pegar esse puff e tirar, era uma pedra grande, e dava trabalho para tirar, não era fácil, mas era impossível tirar a pedra? Não, poderia ser difícil, talvez chamaram lá uma meia dúzia, pegaram um pedaço de pau, colocaram ali, fizeram uma alavanca, para empurrar a pedra, deu um trabalhinho, não sei quanto tempo demorou, não sei, mas a partir do momento que eles ouviram a voz de Jesus, que eles fizeram o que era possível ser feito, o que eles conseguiam fazer, então Jesus entrou com o impossível, e ele disse, Lázaro, vem para fora. Nessa noite nós viemos aqui, Jesus está dizendo isso para você e para mim. Qual é a pedra que tem te impedido de ouvir a voz dele?
Às vezes a pedra é a dúvida, às vezes a pedra é algo que você está com o coração ali e não consegue largar. Qual é a pedra? Porque para você viver como Lázaro viveu, no capítulo 12 que nós lemos, você precisa tirar a pedra. Nesse momento aqui, não era Lázaro que podia tirar a pedra, eram os que estavam vivos. Mas para que eles pudessem ter o irmão amado, o amigo amado, o vizinho amado, sei lá quem, as pessoas que eram da convivência dele, eles precisavam agir. Então, hoje nós precisamos deixar algo para que Deus haja na nossa vida. Eu quero te convidar a hoje você tirar essa pedra. E às vezes a pedra é a pedra do medo, da dúvida, da angústia, da preocupação, sei lá do que. Tire a pedra hoje. Depois que você tirar a pedra, vai continuar tendo problema, irmão, porque Lázaro continuou, queriam matar Lázaro. Mas por que queriam matar Lázaro? Porque ele era uma testemunha viva, e você é uma testemunha viva de Jesus nessa terra. Você é um instrumento de Deus. Gente, se quem te conhecia no passado, você foi transformado por Jesus, te conheceu depois da transformação, você não precisa falar nada, é só viver. É só respirar e viver a vida. O cara vê na sua vida Jesus. A pessoa vê na sua vida a transformação. Se eu olhar 15, 20 anos para trás da minha vida, gente do céu, eu tenho até vergonha de falar. Você ia ver um cara drogado, que bebia mais do que não sei o que. Eu não bebia só cerveja, nem gostava de cerveja, eu bebia cachaça mesmo. Talvez se eu tivesse vivo, se eu não tivesse Jesus, estivesse vivo, eu estaria embaixo das pontes com as barrigudinhas na mão. Estava no fundo do poço, irmão. A gente se reunia com os amigos assim, falava, comprava 1 litro de refrigerante, 2 litros de refrigerante e 2 litros de cachaça. Que era no alambique que tinha, não era nem cachaça de 51, sei lá, de marca que você compra nos botecos. Misturava e mandava para dentro, e droga. Viciado em sexo, pornografia, tudo que você imagina que não presta. Mas Jesus mudou a minha vida. Me libertei do cigarro, me libertei das drogas, me libertei da bebida, me libertei da pornografia, de tudo aquilo que desagradava o Senhor. Quando eu volto no meio que eu vivia, não preciso falar nada. É simplesmente eu sentar e tomar um café com os meus amigos. Aí eles olham para mim e falam, você está diferente, né? Eu falo, sim, eu estou diferente. Porque eu ouvi a voz de Jesus e eu saí do túmulo. Jesus está querendo nos tirar diariamente de um túmulo que às vezes nós mesmos nos colocamos nele. E quando você sai, não vai ficar fácil não, irmão. Vai continuar a perseguição, mas quando você está debaixo da vontade dele, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, os principados, nem as potestades, nada te separa do Senhor, do amor. Sabe o que é amor? Às vezes a gente acha que sabe o que é amor. Nós não sabemos de fato o que é amor. Quando nós estivermos do lado de Jesus, assim, sentirmos aquele amor repousando sobre as nossas vidas, irmãos do céu. Não sei se você já sentiu isso. O amor de Deus nós não conseguimos explicar. Eu quero que nós oremos nessa noite, agora. Amém?